Filme sobre John Winston Lennon é rejeitado no Festival de Cannes? Que porra é essa, meu irmão? Por uso de IA? E vamos ver. Ah lá. The Last Interview. Filme com IA exibe de limites da tecnologia. Putz, grila, deu ruim. Dirigido por Steven Soderbergh. Olha só. Longa foca na entrevista dada por Lennon horas antes da sua morte. Quando John Lennon é assassinado, ele estava voltando de um programa de rádio. Ele tinha acabado de dar uma entrevista sobre o novo disco, sobre o Double Fantasy. E aqui tem a imagem dele aqui tocando viola. Se há um único mérito de John Lennon, The Last Interview, quem escreveu a crítica aqui foi o Guilherme Jacobs, é em capturar, através do foco na última entrevista dada pelo ex-Beatle, que tornava tão fascinante, cativante e curioso. Dirigido por Steven Soderbergh, o filme usa como base a extensa entrevista do cantor e da sua então esposa, Yoko Ono, para os apresentadores de uma rádio de São Francisco, Estados Unidos, gravada horas antes dele ser baleado e morto. Ele saiu de casa, assinou o álbum dele pro assassino, o cara pegou o autógrafo dele, ele foi para essa rádio, deu entrevista, eu achei até que era uma rádio em Nova York, mas ele deu entrevista para uma rádio no outro lado do país. E aí ele volta, o cara tá esperando ele e dá 5 tiros nas costas dele. Matou pelas costas ainda. Conversa pouco covarde, conversa pouco conhecida até mesmo pelos fãs mais dedicados da Beatlemania, oferece um vislumbre único de Lennon. Um que sucede tantos outros filmes fracassam e nos convence que sim, ele é digno da mitologia Sua Volta. É muito famosa a entrevista dele da Playboy, né? Ele deu uma entrevista pra Playboy que é muito comentada. Essa entrevista aqui ela é mais desconhecida mesmo. É uma gigantesca lástima, então, que Soderbergh faça um trabalho tão fraco com isso. Montado e dirigido de maneira pouquíssimo interessante, John Lennon The Last Interview tem como único outro destaque um ponto negativo: o seu uso frequente de inteligência artificial como artifício para ilustrar alguns dos pensamentos mais ousados de seu assunto principal. Ih, já vi tudo, vai ficar parecendo aqueles filmes aqueles vídeos do YouTube. Vai ficar parecendo aqueles vídeos do YouTube que você acha que é um vídeo maneiro, aí você clica, você vê a fala é robótica, horrível, tediosa, e as imagens são todas de inteligência artificial. É tudo imagem falsa, é tudo foto que nunca existiu, é tudo filme que nunca rolou, é tudo artificial. Já vi que deve ser isso aqui o filme. Galera, com esse negócio de IA também, nessa fase, é uma coisa que eu tava conversando ontem com um amigo meu. Acho que o pessoal da IA tá meio deslumbrado com a IA e tá querendo usar IA pra tudo. Lembra o George Lucas com CGI? Que ele, botou CGI até no Indiana Jones. Aí tem macaco em CGI, tem doninha em CGI, topeira em CGI, o cara botou CGI em tudo. Aí o Ataque dos Clones é praticamente um filme feito em tela verde. Então, o cara tava deslumbrado com o negócio de CGI, queria usar CGI em tudo. E até na época reclamaram muito dele, falaram que ele tava velho demais pra Star Wars, que tinha que vender Star Wars. A mesma galera que tá agora querendo que ele volte. E aí, cara, depois veio essa onda dos efeitos práticos, né? Que a gente fala até hoje. Não, que os efeitos práticos. Tem que ter efeitos práticos. O que é? Uma resposta a essa overdose de CGI que a gente teve no final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Começou lá com o Jurassic Park, onde tudo tinha que ter CGI pra caceta. E agora a IA tá na mesma parada, cara. A galera não tá sabendo medir. Tá usando IA pra tudo. Tá metendo IA em tudo. Nesse mesmo festival aí de Cannes, o Peter Jackson deu uma entrevista onde ele falou, cara, IA é uma ferramenta igual ao CGI. Não vai muito diferente, não. E é mesmo, ele tem razão. E ele fez um excelente trabalho, inclusive, restaurando arquivos dos Beatles. E da Primeira Guerra também, aquele filme da Primeira Guerra dele é incrível. Usando IA, então assim, pra ele é uma ferramenta. Não é um fim. É uma ferramenta para chegar numa ideia. E parece que o Soderbergh deu aquela deslumbrada com o IA, que deve ter usado em IA e foto para poder fazer foto mexer. Essa doideira. Deve ter ficado um grande clipe do Ringo. Você viu o clipe do Ringo, cara? Que coisa estranha. Que clipe dos Beatles é estranho, cara.
Muito IA, muita coisa louca. Tem como seu único destaque um ponto negativo de inteligência artificial, como artifício para ilustrar alguns pensamentos mais ousados. É claro, imagens de arquivo. Pode-se dizer até que imagens de arquivo demais, com a quantidade de fotos de John Yoko acaba se transformando registros valiosos numa avalanche sem forma ou intenção. Há também entrevistas com os apresentadores de rádio que conduziram aquela entrevista, aquela conversa, e apesar de seus insights serem valiosos, Soderbergh pouco utiliza os testemunhos, algo especialmente danoso na reta final do documentário, quando eles tratam da sensação de descobrir sobre a morte de Lennon e cruzar com seu futuro assassino na rua, no mesmo dia em que falaram com ele. Resta então a IA. Sua aplicação aqui vem uma série de vídeos curtos, do tipo que qualquer pessoa moderadamente online já viu. Humanos cujas expressões e movimentos possuem uma cadência estranha, texturas que imediatamente entregam a natureza do prompt utilizado e, é claro, cenas de efeitos especiais que trocam o cuidado humano pelo surrealismo computacional. Exatamente isso que eu tô imaginando. Os cara apenas... Ó, a dona Maristela que vai ler só essa bobagem que escreveu aí, Alan. Ou não? Ih, sobrou pra mim. Depois eu leio. Soderbergh não tem sido tímido em expressar sua disposição para experimentar essa tecnologia. E este é, afinal, o cineasta que melhor trabalhou filmes gravados em iPhone. Para o seu crédito, há uma intencionalidade do uso aqui. Então o cara fez isso aí, ó, mexeu nas fotos, dessas fotos animadas, coisas feias pra caramba. Imagens possuem enquadramentos, aspiram significados e conversam com o texto. Em determinado momento, Yoko Ono disse que no futuro sem amor, humanos serão substituídos por robôs. No mesmo momento, o diretor coloca na tela a recriação digital de pessoas que parece servir... Nossa! Em outras palavras, esse é um dos usos mais curiosos direcionados a IA num filme até agora. E dado o pedigree do cineasta e de John Lennon, provavelmente o que mais atrairá olhares. É significativo então que o resultado seja tão ruim. Essas vinhetas geradas via inteligência artificial não se revelam tanto ofensivas quanto francamente entediantes. Para qualquer olho minimamente treinado para reconhecer traços de IA, algo que, devido à extensa adoção da tecnologia, pode muito bem significar. A maioria das pessoas interessadas nesse longa vai automaticamente se desligar da experiência quando esses trechos surgirem. Colocados lado a lado com o registro de dois seres humanos mais artisticamente peculiares do século XX, esses momentos trabalham atrativamente contra a produção. A razão é clara, não importa o quanto Soderbergh tenha considerado como aplicar essa ferramenta, IA, por essência, é algo menos interessante do que a criação genuína de um artista. John Lennon The Last Interview sugere que, devido talvez à fadiga de sermos expostos a elementos como esse diariamente, enquanto rolamos nossos feeds, o sucesso ou fracasso da inteligência artificial no campo da arte pode não depender o quão realista sua simulação de algo real, mas sim a sua capacidade de evocar pensamentos, reações e interesses. Se aqui é aliada ao roqueiro mais emblemático dos últimos 60 anos. Obrigado, virou membro, Marcelo. Fazendo uma dança. A IA tem tão pouco magnetismo, então não há esperança. Claro, IA pode servir para adiantar um elemento digital, limpar uma imagem ou fazer pequenas correções, sem que jamais percebemos, mas Soderbergh aposta na tecnologia como digna do holofote. Além de ser um tremendo erro formalista, imperdoável, que é o maior ponto de discussão de Last Interview, não seja o John Lennon, essa tentativa traz à mente a ideia do mérito extremo. Imagens geradas por IA, afinal, não são genuinamente criadas, elas surgem como um monstro de Frankenstein nascido do esforço do algoritmo de essencialmente roubar de artistas o suficiente para produzir um arquivo. Em outras palavras, no fim das contas, uma das qualidades é realmente sua. Por tabela, será que podemos dizer que John Lennon, Last Interview, realmente merece levar crédito para sua apresentação como cantor? Afinal de contas, a entrevista foi feita por radialistas décadas atrás. Claro, o filme vai deixá-lo mais acessível, relevante. Mas o que ele agrega? Se seu principal componente visual é fracasso, não seria justo dizer que é o seu primeiro filme que seria melhor como um podcast. Então, um ovo do Guilherme Jacobs. É o que eu tô falando aqui. Houve aqui um desespero para usar a IA descontroladamente, para testar os limites da ferramenta. E acabou se enrolando o menino Soderbergh.